Obrigada pela presença de vocês todos. A gente tem hoje aqui com a gente nosso professor querido, o Antônio Carlos Sarquis, está cedendo um pouquinho aí do seu tempo, né, da agenda dele, que é, a gente sabe, bem ocupada. Nosso professor é da Universidade Veiga de Almeida e a gente está trazendo ele aqui, o fruto da relação que a gente tem com a Veiga, né? Espero que vocês gostem e aproveitem bastante esse momento. Nós estamos gravando aqui essa palestra, porque depois a gente vai dividir esse momento também nas nossas redes sociais, porque é uma oportunidade bacana da gente divulgar, né, os conceitos de educação financeira. A gente sabe que a nossa população tem dificuldade nesse quesito aí, cultura financeira, então estamos fazendo aqui nosso pedacinho de contribuição para melhorar essa questão aí, tá bom? Espero que vocês todos aproveitem bastante. Professor, está com o senhor. Então tá. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. É uma semana aí iluminada, né? Como a Maiara colocou aqui, muito bem colocado, né? Que cada um possa realmente, com a luz própria que todos possuímos, e às vezes nem sabemos que possuímos, basta explorar e iluminarmos, né? Os locais por onde nós passarmos. Isso é uma coisa muito importante, né? Cada um de nós trazer uma luz no olhar. E hoje, esse meu objetivo, eu venho trabalhado muito vamos dizer assim, na difusão aí da questão da educação financeira, porque, na realidade, ela está inserida no contexto maior de educação. Só que as pessoas, infelizmente, na questão financeira, até porque o nosso país, diferentemente de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, a educação financeira, como na Alemanha, é uma disciplina obrigatória desde o correspondente ao nosso ensino fundamental e ensino médio. Não que nós tenhamos que dar o valor ao dinheiro, além daquele valor que eu vou mostrar a vocês, que ele possui, que é a importância, mas ele não é essencial, né? E quando eu falo isso, as pessoas se assustam, né? Essencial, né, é uma outra coisa. Essa palavra essencial, ela tem uma conotação muito maior do que o dinheiro possa representar. E hoje o meu objetivo aqui é justamente mostrar essa questão da importância e da essenciabilidade do dinheiro, né? E tentar passar alguns conceitos básicos para que, a partir daí, cada um de vocês possam, né, buscar, e eu vou dar dicas aqui, inclusive de leituras, irei fornecer leituras de autoria livre, quer dizer, que podem ser distribuídas aí para os senhores, outras não, para que possam realmente tirar um proveito maior aqui dessa palestra, tá? Então, esse é o meu objetivo e eu espero poder alcançá-lo aí com a ajuda de todos. Então, vou compartilhar aqui um material que ficará disponível para aqueles que assim o desejarem. É um material que eu considero assim de muito boa qualidade e que, com toda certeza, irá ajudá-los bastante. Então, me apresentando, Antônio Carlos da Fonseca Sarquis, né? Conhecido aí no meio acadêmico e profissional da engenharia como Sarquis. Então, eu sou engenheiro civil e físico, né? Tenho essas duas graduações, e professor universitário. Já fui professor da UERJ, onde me aposentei há coisa de 2 anos,
sou professor aqui da Universidade Veiga de Almeida, que é o meu xodó. Me orgulho de dizer que sou um dos fundadores, porque dos 50 anos de existência dessa instituição, eu já estou aqui, farei agora dia 1º de setembro, 37 anos, né? Então, o senso de pertencimento é muito grande e é sempre uma alegria poder representar essa casa, seja no âmbito que for, seja no Ministério da Educação, devido à minha atuação como secretário-geral da instituição e também como professor junto aos meus alunos. Além disso, eu também sou conselheiro regional do CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, e sou um grande admirador, né, e divulgador da educação financeira, que, felizmente, com essa reforma do ensino médio, ela passou a fazer parte, aí, pelo menos no ensino médio, eu acho que já deveria ser antes, né? Uma das disciplinas que compõem aí os trajetórios, como hoje são chamados, os trajetos da educação do ensino médio. Então, já começo fazendo uma pergunta. Educação financeira, uma questão de valores, e veja bem que eu coloco aí numa gangorra, propositadamente, o dinheiro, né, representado ali pelo cifrão, e livros, que representam conhecimentos, né? Então, nós buscamos, de um modo geral, a educação através do conhecimento, de modo a poder aplicar esse conhecimento, que, no caso aqui, diz respeito ao valor do dinheiro, que é inegável. Sem ele, não sustentamos as nossas famílias, não temos habitações, questão de segurança, vestuários dignos e uma alimentação condizente. Isso é o mínimo que qualquer ser humano precisa para sobreviver. Então, aí, os valores do conhecimento, com toda certeza, irão permitir a todos alcançar a tão sonhada liberdade financeira, que não é algo impossível. Posso garantir a vocês que não. Então, né, aí eu tenho uma imagem bastante icônica e significativa, que nós vivemos sempre o quê? Tentando equilibrar as nossas finanças. E aí eu coloco essa construção do cifrão, né, aí fazendo uma menção à engenharia, numa base sólida, porém, onde as pessoas, né, têm que fazer esse controle para não gastarem mais daquilo do que elas ganham e se programarem. Vocês verão aqui que tudo se resume a uma palavrinha chamada planejamento. Planejamento financeiro, né? Então, vou falar da educação financeira pessoal. E tenho certeza que, além da educação financeira pessoal, tem a educação financeira corporativa. Não tenho a menor dúvida disso. Então, o meu objetivo de hoje é sensibilizá-los, como eu falei, para o planejamento e o controle financeiro, né? Para que a educação financeira possa realmente proporcionar aí as melhores práticas do orçamento doméstico, né? Então, aí eu represento uma família, né, onde, né, uma família patriarcal, que hoje já não é bem assim, né, onde você tem ali a representação do chefe da família, vamos dizer assim, que hoje é um casal, né? Isso ainda é uma visão um pouco machista. As coisas se inverteram, graças a Deus.
A mulher hoje é peça importante, fundamental no mercado de trabalho tão competitivo em que as mulheres vêm realmente, merecidamente, se equiparando aí ao sexo masculino. Entretanto, a questão da administração do lar, que não deixa de ser um trabalho, né, vem aí por conta das nossas queridas mulheres, né? Você vê ali os valores, né, da mulher, da criança mais velha, da criancinha mais nova, o brinquedo, a outra criancinha já pensa mais na questão da roupa, né? A mulher mais na questão da casa. Hoje também os homens estão mais ligados a essa questão. Eu aqui com meus 63 anos, tenho certeza que ajudo a minha esposa, que também trabalha, a gerenciar, administrar o nosso lar da maior forma possível. E a importância do dinheiro, aí representado pelo cifrão, é justamente proporcionar, né, uma vida minimamente digna no que diz respeito às necessidades pessoais, que obviamente incluem lazeres, bens materiais. Isso a gente não pode negar que é importante e o dinheiro traz essa importância. Então, eu vou aqui colocar umas considerações iniciais que vão nos levar aí a uma reflexão, né? Então, hoje, inegavelmente, a educação financeira é um dos principais temas da atualidade, como eu falei aqui agora no início. Graças a Deus, desde a reforma aí do novo ensino médio, cuja legislação saiu em 2018 e começou a ser aplicada efetivamente nesse ano de 2022 que nós estamos vivendo, no cotidiano das famílias brasileiras, que praticamente não se conversa sobre essas questões em família. Aliás, hoje em família muito pouco se conversa, né? A instituição família precisa ser reeducada, antes de mais nada, em diversos aspectos, né? Hoje a imprensa, né, a agenda dos governantes e legisladores dão grande importância a essa questão ligada sobre a educação financeira. Porém, as incertezas, né, sobre o que realmente é educação financeira, elas são muito grandes. E eu venho aqui humildemente tentar dirimir um pouco dessas incertezas, trazendo aqui algumas reflexões. Então, na cultura cristã, é muito comum ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. A questão da esmola, né? Você, quando dá uma esmola no indivíduo, você resolve um problema momentâneo, na é verdade, enquanto que você ensina, proporciona o conhecimento para que a pessoa consiga não viver de esmolas, ela será muito mais feliz. Isso aí, na realidade, eu estou fazendo uma alusão muito clara, né, a um dos legados mais importantes da educação financeira que diz respeito à herança de bens materiais. Quer dizer, não adianta nada um pai, uma mãe muito ricos, né, que tenham filhos, né, tenham negócios, e normalmente, quando esse pai, essa mãe vem a falecer, os filhos não estão preparados, né, para pescar, né? Eles estão preparados para receber o peixe. Porém, na hora que eles precisam ir para a pesca, essa preparação não existe. Quer dizer, deseducar o seu filho financeiramente,
mesmo que você possa, tenha condição financeira para tal, é dar tudo que ele venha a lhe pedir. Eu lhe garanto que você vai estar formando um mal educado financeiramente e sabe lá Deus mais do que você poderá estar criando, porque na sua ausência, se essa pessoa não tiver o conhecimento, os valores do conhecimento que eu apresentei na nossa gangorra, em contraposição ali à representação do dinheiro, ele não será afetado apenas financeiramente, mas poderá também descambar para outras atitudes não muito coerentes com aquilo que deve se ter quando convivemos em sociedade. Já na cultura árabe, eu acho muito inteligente esse ditado: quem compra o que não precisa, um dia vai vender o que precisa, né? Isso faz uma menção muito clara àquela necessidade que nós temos de priorizar gastos. Quantas vezes nós compramos de forma compulsiva, pelo simples prazer de comprar alguma coisa que não terá uma utilização real nas nossas vidas? Às vezes, nós estamos simplesmente satisfazendo simples desejos, ao invés de construir alguma coisa que venha a servir como alicerce, como base, né, para a nossa evolução. Já a sabedoria oriental, ela destaca aí uma citação igualmente importante às anteriores, que diz: cave um poço antes que sinta sede. Isso daí é uma alusão muito clara às questões relativas à previdência e das reservas de poupança. Ainda mais nos dias de hoje, em que a reforma previdenciária, que já vem outra por aí, eu não tenho a menor dúvida, está muito difícil, né, para o governo arcar com essas despesas relativas aí às aposentadorias. Você veja que hoje você consegue, quem tem salários aí acima de 10, 15 mil, 20 mil reais, não vai se aposentar com isso de jeito nenhum. O máximo que você consegue hoje, em termos brutos, e se tratando do INSS, é um valor máximo de R$ 6.700, R$ 6.800, que, obviamente, para quem teve uma vida ganhando 20, 25, 10, 15, vai ter que se readequar. Então, você tem que se preparar também com pensamento voltado para o futuro, através aí dos fundos de pensão, das previdências privadas, de uma poupança, para que você não venha a sofrer no futuro pela falta, né, desse importante dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, a sua qualidade de vida, em função do dinheiro, ela tem que ser preservada no momento mais importante da sua vida, que é justamente quando você ingressa aí na terceira idade, onde nós precisamos usar o dinheiro para remédios, para uma série de coisas, né, que na juventude nós nunca pensávamos que um dia iríamos ficar idosos. Eu não gosto do termo velho, porque eu acho que velho e idoso não são palavras sinônimas. Ficar idoso, como o próprio dicionário Aurélio nos mostra, é ganhar idade. Ficar velho é uma coisa muito diferente. A velhice está na forma de pensar. Eu estou aqui com meus 63 anos, às vésperas de fazer 64,
no dia 2 de outubro, se Deus quiser. E sempre digo aos meus alunos, né, que existe, né, aluno mais velho do que eu. Né? Tudo está de acordo com o pensamento. Eu sempre procuro ser um homem do meu tempo, ou seja, atento aos conhecimentos, às tecnologias, às políticas, de modo a não envelhecer. Mas ficar idoso é uma alegria, e principalmente ficar idoso sem ficar velho. Né? Isso é fundamental. A que eu mais gosto é a cultura popular brasileira, que nos dá exatamente, né, a necessidade do acompanhamento dos próprios investimentos. Não é você largar no gerente do banco, largar numa home broker para cuidar do seu dinheiro. Basta que você aprenda. Né? Então, não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E o olho do dono engorda o boi. Esse olho do dono engorda o boi diz justamente respeito à necessidade que você tem de acompanhar seus investimentos. E não colocar os ovos na mesma cesta, um princípio básico dos investimentos, e para quem tem educação financeira, é diversificar para ganhar no todo. Não é chegar, vou aplicar só em ação. Ah, não, eu vou aplicar somente no mercado de opções. E tem gente que acha que vai ficar rico de uma hora para outra. Esse é o caminho para a desgraça financeira. Normalmente alguém fala, ah, a bolsa está dando... Ah, me dá uma dica. Não façam isso. Busquem o conhecimento. Mexer com dinheiro requer conhecimento. E nós hoje vamos começar aqui a engatinhar nesse conhecimento, ok? Então, ó, esse conhecimento requer tratar desse papel tão importante chamado dinheiro desde a semente, né? Você tem que cuidar, tem que regar, tem que investir, tem que trabalhar, adquirir conhecimentos, de modo a que você possa colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E acredite, o Brasil ele está inserido nesse contexto já há 12 anos, com a criação da ENEF, né? Instituída pelo decreto presidencial 7.397, de 22 de dezembro de 2010. O ENEF, na realidade, são estratégias nacionais para a educação financeira, é um dos projetos mais abrangentes e inclusivos que nós conhecemos aí no cenário mundial. E, no entanto, as pessoas não o conhecem. Por quê? Porque não é divulgado, porque não tem educação financeira para tal. Aliás, o Brasil é um país muito engraçado, né? As coisas existem, mas elas não são divulgadas. É um negócio assim que eu fico pasmo. Né? Você conversa com as pessoas e elas simplesmente não têm conhecimento de algo como esse. Se você entrar nesse site, que eu vou tentar entrar aqui agora para... Vou compartilhar a minha tela, vou parar aqui nesse momento de compartilhar a apresentação, de modo a mostrar esse site aqui para vocês. Só um instantinho. Porque ele é interessantíssimo. Ele não é só interessante. Eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam ver. Ele está carregando ainda. Ó. Vocês já estão vendo aqui, vidaedinheiro.gov.br. Vamos ver se ele entra. É um site gratuito, tem um material vasto sobre educação financeira. Hoje está um pouco lento, não é nem a questão da internet aqui da Veiga, que eu consigo acompanhar, ela está com sinal
bem alto. O problema é lá realmente no site. Eu vou verificar aqui o meu firewall, né? Ele está sem problema, mas está aí o site para que vocês não deixem de acessá-lo oportunamente. Eu estou tentando aqui, videdinheiro.gov.br. Lá vocês encontrarão, assim, um material muito vasto a respeito aí dessas questões relacionadas à educação financeira. Então, vou prosseguir aqui com a apresentação, mais tarde a gente tenta novamente. Então, o que é educação financeira? No conceito geral, né, e a gente tem que entender que o conceito é o que de mais geral existe a respeito de alguma coisa. E qualquer definição, ela sai de cima de um conceito mais amplo. Então, o conceito geral é a educação financeira. Ela é conceituada como sendo aí um conjunto bastante amplo aí de orientações e esclarecimentos de posturas e atitudes adequadas no planejamento e no uso dos recursos financeiros pessoais, como eu falei no início da nossa conversa. E pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a famosa OCDE, que o Brasil estará fazendo parte aí brevemente, é a habilidade individual, né, que o ser humano tem de tomar decisões, né, apropriadas na gestão das suas próprias finanças. Agora, é evidente que sem conhecimento, né, você não consegue fazer isso, né? Então, esses dois conceitos, o da OCDE e esse conceito geral norteiam justamente a educação financeira. E o mais interessante é que ela contempla, além dessas questões de planejar a utilização do dinheiro, questões comportamentais que todo ser humano deve ter, como, por exemplo, a ética nos relacionamentos, rejeitando de forma inequívoca a corrupção, fazendo prevalecer a negociação justa, o cumprimento de prazos e valores acordados, né? Infelizmente, né, as pessoas não pensam muito dessa forma, né? Eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Quando nós buscamos comprar recibos de médicos para pagar um imposto de renda, né, para não pagar, aliás, ou reduzir, isso é um erro. Aí você vai dizer, mas eu vou pagar imposto de renda, as pessoas que lidam, né, com a coisa pública desviam dinheiro, existe muita corrupção, sim, mas você não pode jamais ser um agente corruptor. Então, você tem que estar em paz com a sua consciência. E isso faz parte de uma ética, né, que é muito maior do que os outros estão fazendo. Eu vejo que o pior crime não é aquele de quem faz, mas daquele de quem vê fazer e se utiliza disso para justificar os próprios crimes que faz. Então, quando nós reclamamos da falta de hospitais, da falta de escolas, vamos pensar nisso na hora de fazer o imposto de renda, vamos declarar direitinho, vamos parar de buscar subterfúgios e artifícios para diminuir aquilo que deveríamos pagar de fato. Não importa. Dentro das coisas que eu acredito, a justiça divina se encarregará de resolver isso. Outra coisa, a consciência ambiental. Nós temos que entender que todos os recursos, né, têm que ter um uso racional, para que não haja desperdício e amanhã ou depois isso está totalmente pautado na Agenda 2030, que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, em que as gerações futuras, nossos filhos, nossos netos,
possam usufruir daquilo que nós usufruímos hoje. Né? Essa coisa do respeito à natureza, ela tem uma visão coletiva e humanitária. A responsabilidade social, né? Que é a visão coletiva, o espírito solidário, aquilo que eu falei, ó, a questão da consciência tributária e a defesa da sustentabilidade. Então, a educação financeira, ela não diz respeito tão somente a como usar o dinheiro, mas também a esses três pilares aí: ética, consciência ambiental e responsabilidade social, que tem que estar num contexto muito maior de educação, onde educação financeira é apenas um subconjunto. Então, vem aí o conceito de economia, que vai aqui mostrar de uma forma muito clara a questão da consciência ambiental. A palavra economia, ela deriva do grego, é aquele que administra o lar. Veja, é a ciência que estuda a escassez. Dentro da economia, eu posso lhes garantir que o Brasil é um país muito rico, porque riqueza vem de recurso, riqueza não vem de dinheiro. A riqueza é transformada em dinheiro, mas ela não é o dinheiro. Riqueza são os recursos naturais. E é por isso que o Brasil não quebra. É por isso que o Brasil atravessou a pandemia como atravessou, porque o Brasil é o celeiro do mundo. E daí o resto do mundo ter toda essa visão para dentro do nosso país. Nosso país é riquíssimo. Saibam os senhores disso. Ninguém faz ideia do quão rico é esse país. Porém, ele é assaltado de forma vil por aqueles que o governam. Então, a escassez está nos recursos naturais não renováveis, né? Então, hoje, a engenharia de produção, principalmente, ela trabalha muito aí na produção de bens alternativos, utilizando mais os recursos renováveis e a logística reversa, onde ocorre o reaproveitamento, né, de resíduos efluentes que são lançados na natureza e que voltam aí para a entrada do processo produtivo, cabendo aí à sociedade administrar os seus recursos escassos e sabem, o dinheiro é um desses recursos. Então, por que razão o homem criou as empresas? Para consumir. Perdão, só existe economia se houver consumo. E essa ideia do consumo não é para hoje. Essa ideia é para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, enfim, ela é para sempre. Então, como é que eu gero a riqueza aí que vai se transformar em dinheiro? Quando eu alugo bens que possuí, né? E existe alguém para pagar por isso. Porque quando eu vendo esses bens, né, ele deixa de ser um meio de produção, né, de produzir riqueza, e ele apenas se transforma, né? Então, a única possibilidade realmente da venda produzir riqueza é quando o produto vendido não se esgotar. Isso não existe. O petróleo é um grande exemplo. O petróleo é um recurso não renovável. Daí além de ser altamente poluente, daí essa busca frenética por energias alternativas. E quais seriam esses meios de produção capazes de gerar riqueza? Isso é uma coisa que nós ouvimos desde criança: terra, capital e trabalho. Não tem como, né? E o mais interessante, os três são regidos pela lei da oferta e da procura. Então, a terra, quem remunera a terra? É o aluguel. Então, estou gerando riqueza. Eu sou proprietário da terra, eu tenho recurso e gero riqueza
alugando. O trabalho de vocês aí na empresa onde trabalham, o meu, o que é que nós vendemos, né? Qual é a nossa riqueza? Qual é o nosso recurso que nós disponibilizamos através do trabalho? Justamente o quê? O nosso conhecimento. Aí, ó, vamos voltar à gangorra do início da nossa apresentação, que é remunerada pelo salário. E o capital? O capital eu aplico, eu boto para trabalhar para mim, para quê? Para render juros. E aí eu vou fazer uma pergunta. Tem gente que acha que economizar é a mesma coisa que poupar. E daí um bom planejamento financeiro vai te mostrar a diferença, né? Que eu garanto que economizar é diferente de poupar. E aí eu vou fazer uma brincadeira. Será que a gente economiza para poupar ou poupa para economizar? Engraçado, né? Tem até aquele biscoito Tostines, né? Eu me lembro disso quando eu era criança. O biscoito ele está sempre fresquinho porque rende mais, ou ele rende mais porque está sempre fresquinho? A gente economiza para poupar ou poupa para economizar? Então, vou dizer para os senhores, nós economizamos para poupar. E como é que a gente faz essa economia? Através de uma planilha muito simples, onde nós anotamos nossos gastos mensalmente e vemos que muita coisa que nós gastamos são realmente necessárias e muita coisa é desejo. E desejo pode esperar. Eu não estou dizendo que o desejo você tem que resolvê-lo imediatamente, né? Que você não tem que ter desejo. Muito pelo contrário. Tem que ter, mas buscá-lo de forma racional, botando o que sobra daquilo que você pode economizar na sua planilha de gastos. Essa sobra tem o nome de poupança. E essa poupança, diferente da caderneta de poupança, que pode ser até um meio de investimento, é botar esse dinheiro que sobra, que eu chamo de poupança, para trabalhar para mim. Por quê? Ele é o capital que vai render juros. Legal? Então, o valor da riqueza é determinado pela lei da oferta e da procura. Quer ver? Hoje, eu tenho muito apartamento para alugar, que é aqui simbolizando a terra. Porém, tenho poucas pessoas com condições para alugar essas crises, né? Principalmente aí pós-pandemia, durante a pandemia, né? Quantos apartamentos você vê à venda aí? Por quê? Porque as pessoas estão procurando viver juntas, voltando a morar com os pais. Tem um movimento interessante ocorrendo aí com a sociedade. O trabalho, quando você tem muita oferta de emprego, o que é que acontece com o salário? O que é que acontece com o salário quando nós temos muita oferta de emprego? Ele é um salário alto ou é baixo? Normalmente ele é baixo. Agora, quando você tem pouca oferta de trabalho, a remuneração ela acaba sendo mais alta. A mesma coisa o capital. Quando você tem como diversificar, né, buscando, aí não tem jeito, investimentos de maiores riscos, o juro vem para você. Agora, quando você não tem capital e você vai no mercado pegar esse dinheiro emprestado, os juros são contra você. É a questão do emprestador e do tomador. E dinheiro tem um custo associado ao tempo. Não brinque, não guarde no colchão, nem na carteira. Por quê? Esses pontos que eu estou questionando, eles remetem ao custo do dinheiro. Então, R$ 100 hoje não vai ser igual a R$ 100 daqui a 2 meses, por causa da corrosão aí, devido à inflação, à perda de crédito e a outros fatores que eu estou colocando aqui, ó, né? Tá certo? Não é só a inflação. Todo mundo acha que a questão da corrosão do dinheiro ao longo do tempo diz respeito tão somente à inflação. Isso não é uma realidade.
E quem é essa taxa real de juros? É a taxa com a inflação expurgada. Então, você vê aí, né, investimentos que te prometem retorno de 2, 3%, mas é uma taxa bruta. A taxa real, quando eu vou expurgar a inflação, essa taxa é muito mais baixa do que aquilo que você vai ganhar de fato. Então, essa relação juro e consumo é que nos leva a refletir mais a respeito da educação financeira. Por quê? Existe juro porque os recursos são escassos. Por que existe aluguel? Porque nem todo mundo consegue comprar casa própria, por incrível que pareça. A mesma coisa o dinheiro. Quem tem o capital, empresta. Então, o juro é o aluguel pelo uso do capital que não é seu. Evite isso o máximo que você puder. Por quê? As pessoas têm preferência temporal, elas preferem consumir do que poupar, do que economizar para poupar, para investir. Ah, gostei daquela calça, vou comprar. De repente está cheio de calça no armário. É um desejo que está sendo satisfeito e, normalmente, os desejos podem esperar. Então, fica claro que o prêmio para quem poupa é o juro, porque você vai ter capital para gerar juro a seu favor e não contra você quando você vai ao mercado para pegar dinheiro emprestado. E aqui tem uma relação muito interessante que mostra poupador, no mercado financeiro e o tomador. Pô, só existe, né, o mercado financeiro porque existe quem decide pegar dinheiro emprestado. Então, o poupador ele leva dinheiro para esse mercado dá quem precisa, empresas, né, pessoas físicas, né, e essas pessoas vão pagar isso acrescido de um juro. E o mercado, através das home broker, das instituições financeiras, vai devolver ao tomador, né, o que ele emprestou acrescido de um juro. Só que esse juro que o poupador recebe é menor que o juro que o mercado vai receber, muito justamente porque é o trabalho do mercado é esse, né? É intermediar aí o poupador com o tomador. Como o capital também é escasso, o juro acaba sendo, como eu falei, a remuneração pelo uso do capital. E o juro é o aluguel que você paga pelo custo do crédito, é a remuneração que você está pagando ao detentor do capital, normalmente as instituições financeiras, sem contar a agiotagem que deveria ser banida, né, do mundo de uma vez por todas. Então, gente, para poupar e acumular capital, você tem que pegar seus ganhos, como eu falei, economizar para poupar e investir. Então, aquela diferença que eu fiz entre economizar e poupar, ela é fundamental. Porque poupar, a poupança nada mais é do que o acúmulo, né, em qualquer investimento. E a economia é o modus operandi, é a maneira pela qual, é uma análise de sensibilidade do meu planejamento financeiro para eu tirar aquilo que é supérfluo, aquilo que representa apenas desejos, de modo que eu tenha aí uma reserva financeira interessante representada por esse castelo d'água. Então, existe um termo aí muito utilizado na economia, na contabilidade, que são os ativos e passivos. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Investimento, imóvel que você tem para alugar, um negócio próprio. E passivo, evite, porque é aquilo tudo que tira dinheiro do seu bolso. Carro, casa, apartamento, juro, tudo que as pessoas adoram fazer. Uma coisa interessante, que eu vou mostrar aqui mais adiante,
você vai ver que você não compra a sua casa própria porque você tem preferências imediatistas, né? E você já poderia ter se livrado do aluguel há muito tempo, se for o caso de alguém aqui, a partir do momento que você começa a acumular ativos e se livrar dos passivos. Vou pegar um exemplo aqui muito simples. Todo mundo acha que comprar um carro é uma necessidade? Não sei. Talvez sim, talvez não. Eu, por exemplo, hoje o carro para mim é mais para viajar. Por quê? Eu moro perto aqui do meu trabalho, normalmente venho de Uber, né? E volto para casa de Uber. Então, vamos supor aqui, ó, uma hipótese bastante interessante. O valor de um carro, R$ 30.000. Então, eu tenho 10 mil para dar de entrada e 20 mil que eu vou financiar. Eu vou mostrar a você que esses 20 mil, eles podem gerar, nesses mesmos 5 anos, que você vai pagar aí o carro em 60 meses, né? Que é um absurdo. O carro é uma mercadoria altamente perecível. Você compra um carro zero, então, né, ele já sai da concessionária com um carro usado, valendo menos de 10% do que aquilo que você comprou. Isso miseravelmente, tá? Então, o juro de um financiamento hoje aí de um automóvel é esse que está aí, 2,4% ao mês. Se você calcular a parcela aqui através das fórmulas da matemática financeira, para quem conhece, acreditem em mim, né, o valor da parcela para esse financiamento, esses 20 mil, a 2,4% ao mês, durante 5 anos, é essa parcela aqui. Só que o carro não é só isso. Quanto custa comprar um carro, além dos 30 mil e dos 20 mil que eu vou financiar e dos 10 mil que eu já perdi? Isso aí em termos médios, tá? Para um carro de 30 mil, licenciamento em torno de 1.500. O seguro varia muito hoje da localidade, aonde você mora, se mais de uma pessoa dirige o automóvel, se no trabalho o teu automóvel fica em estacionamento próprio do local de trabalho, enfim. Manutenção, 1.200, está bem cabível. A própria depreciação do carro, que é 1.500 aí a cada ano. A lavagem, né, 720. Total anual, 6.420. Olha só que coisa interessante. Mensal, se você dividir isso por 12, vai dar 535, que eu vou somar a essa prestação de 632,40. Guardem esses números. Então, ó, a parcela mais o custo mensal do carro, olha o gasto mensal que eu vou ter aqui. Se eu pensar diferente, hein? E se eu investir esses 10 mil reais que eu dei de entrada e aplicar mensalmente, durante 5 anos, esse valor, né, da prestação e do que eu tenho que gastar para manter o automóvel. Há um juro de 0,5% ao mês. Tá? Nada muito difícil de se alcançar. Após 5 anos, eu vou ter 94.938,04. Eu dou entrada num apartamento, gente, próprio, vou me livrar do aluguel. E o carro, daqui a 5 anos, o carro que eu comprei por 30 mil, né, e gastei, você multiplica aí os 620 por 60 meses, você vai ver que eu não consigo vender esse carro nem por 20 mil se eu considerar as depreciações. Então, é um péssimo negócio, né? Mas as pessoas são assim, não. Eu quero ter meu carro, depois eu preço um apartamento e vou pagar aí a prestação
absurda para ter um bem que a cada ano só deprecia. Já o imóvel é diferente, ele valoriza. Então, isso é educação financeira. Então, como duas boas conclusões, quem abre mão do consumo de hoje pode consumir muito mais no futuro. É não usar ansiedade. Aí você vai falar assim, mas eu vou estar vivo? Cara, eu estou com 63 anos. Eu fiz essas escolhas quando era jovem. Eu tenho a minha previdência privada, eu não fiquei tão somente pensando no INSS, na minha aposentadoria do Estado da UERJ, e hoje eu posso te garantir que eu boto dinheiro para trabalhar para mim, sou rico. Sei, eu sou rico porque hoje eu vivo da essencialidade que o dinheiro tem, da essência. Então, a vida ela é feita de escolhas. É o que eu falei logo no início. E as escolhas, meu amigo, minha amiga, seja qual for a que você faça, ela traz em si renúncias. Então, se você quer colher no futuro, se você não é imediatista, você tem que começar a receber juros ao invés de pagá-los. Ou seja, vou repetir, tem que começar a colocar o dinheiro para trabalhar para vocês. Deixa de agir como gastador e passa a agir como investidor. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. E aqui eu faço um fluxograma do caminho feliz, né? Do comprar a prazo ou comprar à vista. Eu coloco o produto ou serviço a ser adquirido. É realmente uma necessidade ou um desejo? Quer dizer, são perguntas que você faz a si mesmo. É desejo? Cara, não compra. É necessidade? Aí pensa. É necessário. Mas dá para adiar? Dá? Então não compra. Se não, aí você pergunta. O pagamento a prazo é vantajoso, né? Considerando aí os juros e o valor final do bem ou do serviço, que é a questão do automóvel? Não, compra à vista. Sim, conseguirei guardar o dinheiro. É melhor guardar do que pagar juros, né? Até que as prestações sejam quitadas, e aí eu compro à vista? Não, tá? Compro à vista. Ué, então, compra a prazo. Então, esse é o caminho do sucesso. Eu sempre usei isso aqui na minha vida. Ou você pensa, eu sou ser humano. Isso não é ser pão duro, isso é gastar de forma consciente. E aí vem a grande diferença entre o dinheiro ser importante e ser essencial. O dinheiro compra casa, compra o ambiente físico. Mas será que compra o lar? O que é um lar? Um lar é um casal feliz que vive nesse lar, filhos felizes, pessoas educadas, pessoas que se amam, sendo casados ou não, sendo filhos ou não, um ambiente em que o dinheiro não compra. O relógio é importantíssimo, mas ele não compra o tempo se você não souber se organizar. Se você for uma pessoa que gasta todo o seu tempo com trabalho, e muitas vezes no trabalho errado, fazendo aquilo que você não ama fazer, dinheiro é importante, ele compra até a companhia. Acredite, tem pessoas que se vendem pelo dinheiro. Mas ele não compra uma amizade sincera, aquelas pessoas que estarão com você sempre que você precisar de um ombro amigo, seja até para uma ajuda financeira, ou seja, tão somente para uma conversa boa, para um bom conselho. Importante, compra remédio, mas não compra saúde. Aquela que você começa a ter desde a sua tenridade, utilizando a medicina preventiva, os exames regulares, fazendo exercícios físicos,
né? A saúde mental, buscando aquilo que te dá prazer, que te dá alegria. Isso pode ser feito, sim, no trabalho. Eu sou um exemplo claro disso. Eu afirmo a todos vocês, eu amo o trabalho. Ele é importante até para comprar o sexo. Existe a prostituição, mas ele não compra o amor de uma mulher ou de um homem, ou o amor de um ser humano que você queira compartilhar tudo na sua vida. Mas, mesmo assim, o dinheiro é importante. Faça o seu planejamento. Você vê que é simples, ó. Eu estou mostrando a forma mais simples de planejamento financeiro, e é em cima disso que você faz economias para poder poupar. Então, o segredo da saúde financeira, eu já estou aí terminando, talvez um pouquinho antes aí da duração que nós combinamos, né? É justamente controlar a entrada e a saída do dinheiro de forma somente a consumir o que se tem. Poupar e investir para consumir o que tem e ter reservas de emergência para o caso de precisar de um socorro financeiro, né? Então, para refletir sobre tudo que nós conversamos, vai aqui um pensamento muito interessante do Dyer, né, um economista. Quando você muda a maneira como olha para as coisas para as quais você olha mudam. É a questão dos valores, né? De você questionar, será que isso realmente é importante? Esse dinheiro que eu vou gastar, para que eu vou comprar um celular 5G, iPhone 16, ou 14, ou 13, o que for, que custa 10, 12, às vezes 15 mil reais? Se um Motorolazinho de 1.600, 2.000, consegue fazer tudo que o outro faz. Para que eu vou comprar uma BMW, mesmo podendo, para usar numa cidade perigosa como a nossa? Se eu posso comprar um carro bom e mais barato que vai me transportar com a mesma segurança e tranquilidade para qualquer lugar. Faça as suas escolhas. A questão das escolhas, o Cazuza, que para mim foi um grande poeta, não sei se a maioria de vocês conheceu, morreu tragicamente aí de AIDS, mas enquanto viveu, só falou coisas corretas. Não chame de destino as consequências das suas próprias escolhas. Você vai ser amanhã aquilo que você plantou hoje. Não tenha a menor dúvida disso. E aí vem o Platão, né, mostrando aquela coisa da gente se segurar em adquirir desejos antes das necessidades, porque vencer a si próprio realmente é uma das maiores vitórias. É isso. Espero aí ter realmente colaborado aí com vocês. Isso aqui é assunto para a gente ficar aqui 3, 4 horas, dias, montar um curso, como eu já montei aqui na nossa instituição, porque realmente é um tema palpitante, é um tema que eu julgo de importância capital, né? É um tema atual e necessário. Então, eu estou aí disponível para que vocês perguntem e quero deixar uma mensagem aqui. Ninguém está aqui nesse mundo para sofrer. Não sofra por aquilo que você não precisa. Sofra sim, e assim mesmo quando necessário, na busca daquilo que é essencial, sempre lembrando da importância do dinheiro. Mas não seja ele, né, você, o escravo dele. Seja ele o seu escravo. Bote-o para trabalhar para você. Nem que seja numa caderneta de poupança. E seja feliz. A maioria
das pessoas são infelizes porque só pensam na importância do dinheiro e deixam de pensar naquilo que é essencial, que eu garanto que é barato. É barato e nos torna pessoas, e eu sou muito grato por isso, felizes. Muito obrigado. Obrigada, Uhul! professor. Gostei, Parabéns. gostei. Obrigado. Essa nossa Professor, Gratidão. amiga Soninha. coloca Tá bom, aqui na professor. tela a planilha. Pois Ah, não, agora. Soninha vai ficar animada de fazer planejamento financeiro, viu, professor? Já Muito, conseguiu uma Vou muito, adepta. bater aqui. muito. Eu quero mostrar aqui também. Eu vou compartilhar a tela, que eu quero mostrar um livro aqui, que é gratuito, e que depois eu peço aí a Gisele, a nossa Gisele, que ela mande para vocês sem susto nenhum, tá, Gisele? É permitido, é um livro que o direito autoral é totalmente liberado, tá? Ele, inclusive, está naquele site que eu falei que tem Vida e material dinheiro. gratuito sobre educação financeira. Deixa eu compartilhar aqui novamente a tela, que eu tenho outras coisas bem interessantes para mostrar aí para vocês. Só um instantinho. Bom, vamos voltar na apresentação que vocês me pediram para chegar lá na planilha. Tá aqui. Essa apresentação também posso dar aí para vocês, sem problema nenhum. Está aqui. Essa é muito simples, tem muito mais coisa para se colocar aí. Era essa a planilha? Era, já tirei a foto. Ok. Então, vou Obrigada. mostrar aqui outras coisas importantes aqui para finalizar legal a palestra. Livros que eu gostaria, sim, que se vocês pudessem adquirir, vai ser muito legal para vocês. De graça, gratuito é esse aqui, ó, Eu Quero Ser Rico. Tá vendo? Da Baster. Esse livro é gratuito, certo? Ele começa fazendo uma pergunta muito simples, né? Eu acho fantástica aqui, ó, riqueza é igual a ganhos menos gastos vezes juros. Veja bem, juros a seu favor, tá? Então, é um livro que é gratuito. Agora, existem aqui outros livros que eu recomendo, tá? O Pai Rico, Pai Pobre, né? Esse livro é fantástico. Educação Financeira. Aliás, o Robert Kiyosaki, ele é, na minha opinião, o melhor autor sobre educação financeira. Esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, ele é a Bíblia, tá? O Robert Kiyosaki, ele é o papa nesse assunto, tá? Aqui o nosso Marcos Silvestre, que é o Kiyosaki brasileiro. Esse livro aqui é de fácil assimilação. E aqui o nosso Samidana, Faça as Pazes com as Suas Finanças. Eu aconselho fortemente a leitura desses livros, tá? Então, quem realmente puder adquiri-los, exceto ali Eu Quero Ser Rico, que é gratuito. Os outros também não são... Aqueles livros do Kiyosaki, eles custam em média aí 90, 100 reais. São um pouquinho mais caros. Do Marco Silvestre está em torno de 70. Mas é isso, gente. Professor, obrigadíssima por mais uma vez estar com a gente aqui junto. Foi muito legal, né? Ouvir aí. Eu acho que o pessoal deve ter aproveitado bastante. Eu não sei se tem alguém que quer perguntar alguma coisa, o professor se colocou à disposição. À disposição. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente está aí deixando aí, podendo usar esse tempinho valioso do nosso querido professor, né? E é assim, de novo, agradecendo, né, o compartilhamento aí de conhecimento, de experiência, essas dicas ótimas aí de livros que eu acho também bem legal. Tem muita coisa na internet que ajuda, né?
livre, disponível, e aí tem que botar a mão na massa e Esse economizar, né? site aí que eu Vida e recomendo, dinheiro, né? ele por si só basta. Tem muita coisa. A gente conhece, Se sim. vocês lerem tudo que tem ali, aí sim vai buscar. Você quer virar realmente, vê que tem a aptidão para ser investidor, aí você vai fazer. Eu fiz vários cursos, né? Uhum. Toda hora estou aprendendo uma coisa nova aí para botar o dinheiro para trabalhar para mim, para ele continuar sendo meu escravo. E ele é um escravo fiel, hein? É só botar ele para trabalhar direitinho, que ele não precisa bater nele, nada disso. Atualmente, a minha aptidão é para gastar, né? Eu quero investir. Pois é, Mônica, isso aí é uma É. coisa que depende. Eu não sei se você percebeu, mas criar uma mentalidade voltada para a educação financeira, ela está muito mais relacionada, me perdoe aí, não é, pode não ser o seu caso, a questões emocionais. Exatamente. Tá? Então, é Exatamente. necessário que você veja o que é essa necessidade de gastar, gastar, gastar. Às vezes é alguma coisa que você pode e consegue resolver analisando por que eu estou gastando tanto. Porque, normalmente, eu me recordo, quando eu era criança, eu ganhava um brinquedo novo, né? Ou eu pedia a meu pai, minha mãe, um brinquedo novo. Era assim, 2, 3 dias, depois colocava de lado. E assim são com as coisas, né? Isso são os psicólogos que falam, não sou eu, que nós compramos por compulsão. Normalmente são coisas que a gente compra, faz igual criança, daqui a pouco deixa para lá. Então Verdade. tem que ver, né? O que está te levando? Isso vale aí para todo mundo, não só para a Mônica, parabéns, que levantou aí a questão, mas isso vale para todos nós. Normalmente, a ansiedade, ainda mais nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo uma pós-pandemia, entre aspas, ficamos todos muito ansiosos por voltar a frequentar locais que nós frequentávamos, conviver com pessoas que nós convivíamos, a comprar, né, a consumir, que era uma coisa que a gente consumia durante a pandemia, o necessário para se alimentar. E olha. Ok, Mônica? Rafael, estou à sua disposição. Foi a Sônia, não foi a Mônica. Ah, Sônia, desculpa. Disfarcei legal, né? Disfarcei. Foi você, Mônica. Espero aí que tenha ajudado. Pois não, Rafael? Bom dia, professor Antônio, bom dia, pessoal. Primeiramente, aí, dar parabéns da forma como foi abordado, pontos, assim, exemplos muito, muito lúdicos, né, da parte de aquisição de veículos e tudo. Eu até recordar aqui de um ponto, eu sou atuário, né, na fundação e alguns momentos que a gente conversou com o pessoal do atendimento, do pessoal aí, algumas pessoas vão recordar, eu dei um exemplo na época de conversando com minha esposa, né? Eu tenho minha esposa, uma filhinha de 10 anos, quando ela decidiu comprar um sapato, né? Aí eu dei um exemplo, eu falei, poxa, peraí, você precisa muito disso, quando o senhor comentou, né? Poxa, uma coisa é o desejo, outra coisa é a necessidade. Você precisa muito disso, então daqui a 7 anos você vai comprar, daqui a 30 anos você compra 7, né, sapatos igual a esse. Então investe em previdência, né? Pensa no seu futuro. Trouxe para o pessoal falou, poxa, Rafael, mas peraí, e a satisfação que ela tinha de comprar aquilo? Não, peraí, uma coisa é o desejo, outra coisa é a A necessidade. Né? necessidade. Exato. E muitos dos pontos ali, né, saber dosar isso que o senhor comentou, né? Pois tem momentos em que efetivamente não se pagam, né? O momento de estar com uma família, pagar um Isso é sorvete, impagável. efetivamente são impagáveis. Mas esses pontos, né? Aí até brincar, a Soninha tirou cópia da planilha, eu também tirei, Soninha. Aproveitei aqui e printei.
Lembrando que a gente tem uma planilha da Braslight e a gente vai postar, quando postar a palestra do professor nas redes, a gente vai postar no Linktree a planilha da Braslight, que é bem inspirada na do professor. Sim, e a pergunta até para o professor Antônio aí, né, até no sentido que como que assim dá para os participantes, né, de uma forma geral, nosso público, pegar, né, e ser um ponto um pouco mais simples, né, para eles identificarem o que é bem efetivamente, que tem valorização, né, outros que são gastos aí, o que o senhor orientaria, né, os nossos participantes nesse sentido, para que facilitassem eles a caminhar, né, numa parte de formação de poupança e tudo, horizonte de longo prazo aí. Bom, então, respondendo aí a sua pergunta, eu acho que vocês devem adquirir, em primeiro lugar, seguir aquele meu fluxograma, é a ideia básica. Embora eu tenha apresentado ele mais para o final, foi de forma proposital para antes eu poder colocá-los para refletir, né? Se eu colocasse aquilo de cara, por que esse cara está colocando isso, né? Então, a reflexão é tudo nas nossas vidas. Então, a questão do consumo, ela vem de uma reflexão. Você tem que interiorizar. Eu sei na hora, eu sou gente, ó, eu sou feito de carne e osso igual a vocês. Eu também tenho desejo. Mas aí eu vejo, estou necessitando, por exemplo, eu adoro tecnologia, eu adoro computadores, qualquer coisa. Agora só uma tela que encaixa no notebook, você tem 3 telas. Eu preciso carregar esses trambolhos. O notebook ele foi feito com uma finalidade que não é essa. Eu consigo aqui na minha mesa de trabalho ter um computador que tem aí as telas que eu preciso para fazer as planilhas que eu quero. Então, seria apenas assim um prazer de ter aquela novidade. Mas é uma novidade que custa quase um notebook. Ela custa de 2.400 a mais baratinha até 6.000 e poucos reais. Então, não é necessário. Mas mexeu com o meu desejo, me aguçou. Aí eu falei, eu necessito? Não, então não vou comprar. Por quê? Deixa para uma outra hora, não agora, porque é um desejo. Então, resumindo o que o Rafael colocou aqui, achei hiper pertinente a sua solicitação. Saibam se equilibrar na hora que vem a compulsão. Respira antes, dá uma volta, sai da frente da vitrine, vê se realmente você necessita, vê se aquilo, o que vai te proporcionar em termos de essencialidade, né, e não de necessidade. Aí você vê lá dentro daquele, não é necessário. Pô, aí se for necessário, dá para adiar, tem que ser agora. A gente tem sempre que pensar. Em função disso, as economias vão começar a aparecer, ou seja, as sobras. E aí, minimamente que seja, bota numa poupança que não tem risco nenhum. Embora existam investimentos muito mais interessantes, eu acho que você deve diversificar. Mas, para começar, o melhor é a poupança. Tesouro direto, tem muito perigo. A ter um comportamento mais responsável. Não estou chamando ninguém de responsável, pelo amor de Deus, mas mais responsável em relação a esse salário que vocês ganham, quem vive de salário, como é a maioria de todos nós, é só nós pararmos para pensar, né, os momentos que nós deixamos de estar com aquelas pessoas mais caras a nós, que são nossos filhos, nossas esposas, enfim, nossos companheiros no amor, né, nossos amigos, para se dedicar ao trabalho que é efetivamente
onde nós passamos aí a maior parte do nosso tempo. Desculpa ter me alongado, tá, Rafael? É que eu quis dar uma complementação boa aí ao que você me perguntou. Obrigado, professor Antônio. Então, o que eu queria dizer é que a palestra do professor ela é essencialmente inspiradora, né? Eu acho assim, que ela é uma palestra que traz elementos, a gente vem na expectativa de coisas muito técnicas, que ele obviamente entrega também com bons exemplos e didáticos, mas principalmente ele traz uma inspiração muito forte na relação com essa energia que é o dinheiro, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, esse é um recado que a gente agradece muito que vocês estejam presentes aqui, vocês que são profissionais que lidam com essa discussão da educação financeira e previdenciária no dia a dia. Mas a palestra do professor ela é muito motivadora, assim, muito inspiradora para os participantes, né? Para o nosso público final. Assim, a gente entende que esse material é riquíssimo e quer agradecer muito a participação, né, Yara? De novo, professor, obrigadíssima, né? Acho que sempre muita inspiração, muito exemplo prático, didático, como a Carla colocou, que é uma coisa bacana para a gente aplicar no nosso dia a dia, que eu acho que é fundamental e que vai ajudar muito, eu acredito que a todos nós aí. Enfim, coisas que a gente pode ter um referencial e depois buscar, né, levar para o nosso participante, que é a pergunta aí do Rafael também, e assim, quem está tentando lidar com essas questões e ajudar também o nosso participante para trazer essa coisa de contribuição, de entender plano de previdência, de lidar com o presente, pensando no futuro, né, que a gente está muito com a nossa cabeça hoje, mas a gente tem que colocar ela mais um pouquinho à frente também. É difícil, é trabalhoso, a gente sabe, o prazer momentâneo, né, do dia, mas assim, eu acho que a gente aos pouquinhos consegue desenvolver aí se aplicando nisso. Obrigadíssima, né, mais uma vez, novamente, o grato sou eu pela presença e trazer os conceitos importantes para a gente. Pessoal, obrigada, né, a participação de todos vocês. A gente depois compartilha esse material aí, essas dicas aí dos livros, que eu acho que é bem legal também. Legal, tá bom? Obrigada para todos, bom almoço aí, boa semana para gente. Tá, bom dia. Obrigada, hein, professor. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado. Tchau, bom dia. Gratidão, professor. Felizes. Esse é o grande objetivo da vida. Tá? Isso aí. Tá certo. Tchau. Prazer. Tchau.